consigo, pessoal, dar um módulo, dar um treinamento para vocês sobre lombar, sobre dor lombar, né, que é o nosso tema. Não se esqueçam disso aqui, o nosso foco é em pacientes com dor lombar. Então, eu não consigo falar sobre essas dores sem falar de cicatrizes. Um lugar aqui que eu não vou usar agora. Então, essa aula é sobre cicatriz. O que acontece na cicatriz? Quais são as cicatrizes que mais influenciam na lombar? Depende do paciente. Depende do paciente. Hoje mesmo atendi uma paciente que teve um travamento porque tinha um pontinho aqui, um pontinho aqui e um pontinho aqui. Nada mais do que isso. E o pontinho é um pontinho mesmo, não é esse pontão que eu fiz. Essa paciente, ela removeu a vesícula biliar por causa de pólipos. E ela tem 3 cicatrizes. A princípio não é nada. Mas quando a gente vai olhar a função de cada uma delas e tenta reorganizar, o sistema nervoso ele pode ser perturbador para a biomecânica do paciente. A posição antálgica em flexão para essas cicatrizes na região abdominal, elas tendem a sobrecarregar demais a lombar, tá? Num período pós-operatório. Então, observem com atenção, tá? Esses pontinhos aqui, que dizem respeito a cirurgias para a vesícula biliar. Então, esse é o caso do paciente que, apesar de não ter mais a vesícula, o nosso tratamento vai focar nela por causa da inervação. Então, eu vou falar para vocês ainda sobre vísceras que influenciam na lombar, e daí eu explico essa condição neural. Outra cicatriz importante da região, entre a espinha ilíaca antero-superior e o umbigo, fiz o traço, mas não apareceu aí. Agora sim. Região do apêndice, do lado direito. Então, paciente que tem uma adesão dessa região pode também ter adaptações. E essa adaptação, pós-remoção do apêndice, gera uma sobrecarga grande para a lombar, mas pode influenciar em outras partes do corpo também, como o nosso estudo agora da lombar, eu quero que vocês foquem nessa informação. Uma terceira cicatriz, que é comum, que está lá embaixo, suprapúbica, tá? Eu vou fazer aqui mais em cima, só como um fator didático para vocês. É a cicatriz da cesariana. Todas essas cicatrizes, elas são importantes e elas vão gerar algum tipo de informação neurológica. Tem 2 condições que a gente avalia no paciente. Uma delas, a própria mobilidade. A cicatriz está conseguindo se movimentar em todos os parâmetros? Eu vou lá e encosto em uma cicatriz de apêndice, superficial e profundo. E eu testo ela para cima, para baixo, para a esquerda, para a direita, obliquamente. E eu pergunto se ela está conseguindo se movimentar e eventualmente não. Eventualmente ela pode ter zonas de aprisionamento e depois vocês vão aprender a trabalhar com essa cicatriz, a tratar essa cicatriz com base na mobilidade dela. E um segundo vetor ou informação que eu busco para as cicatrizes é a presença de dor. Vou lá em uma cicatriz cesárea, começo em um lado dela e eu vou percorrendo a cicatriz inteira.
E se eu acho uma zona que está hipersensível, que está dolorida, eu vou testar a mobilidade. Aí eu vou perguntar para ela se ela consegue ir em todos os parâmetros, para onde ela não vai. Eu posso comprimir ela em vários graus e achar um ponto gatilho dentro da cicatriz, um ponto de Jones, um ponto de tensão. E naturalmente tudo isso vai ser trabalhado. Pensa o seguinte, se uma cicatriz é fonte de informação tóxica, a informação da zona dessa pele da cicatriz, estou falando só de pele, tá? Mas imagina que a cicatriz vai cruzar pele, fáscia, músculos, até chegar na víscera correspondente. Nesse caso, na vesícula, intestino grosso, útero. Então tem mais o padrão visceral. Tudo isso sendo irritado. E vocês vão lembrar que a informação que sai desses tecidos vai para a medula do paciente. Vai criar um pré-estresse, vai gerar uma zona facilitada. Então, a musculatura, os ligamentos, todo o sistema nervoso daquele nível metamérico correspondente à cicatriz pode ser influenciado por ela. Isso é uma possibilidade. Então, falou em cicatriz, eu vou pensar no sistema nervoso. E de maneira mais óbvia ou mais lógica, falou em cicatriz, eu vou pensar na tensão mecânica dela. Se eu tenho uma cicatriz que está me puxando para baixo, eu vou ter dificuldade de criar uma abertura dela. Maicon, e as outras cirurgias? Da mesma forma, tá? Vocês vão considerar as bariátricas, qualquer cirurgia para estômago, as cirurgias para refluxo, as cirurgias renais, baço, ovário, próstata. Todo esse sistema, de alguma maneira, está mandando alguma informação que vai chegar ou mecanicamente ou neurologicamente até a lombar e que merece a tua atenção.